Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, agosto de 2023. Há alguns dias eu resenhei um drama de ficção científica britânica que tem no catálogo da Star Plus, chamado Não Me Abandone Jamais, que é baseado em um livro do Kazuo Ishiguro. Ele nasceu no Japão, só que aos 5 anos a família dele foi para a Grã-Bretanha e desde então ele tem morado lá. E uma das grandes temas, né, dos romances do Kazuo Ishiguro, que já ganhou o prêmio Nobel e tal, é a repressão dos britânicos, é a estratificação das classes sociais britânicas, aquela inabilidade de mover-se, né, e de expressar sentimentos em público. E aí a gente faz uma ligação meio com os japoneses, que também têm uma tradição dessa, né, de conter a sua sensibilidade, a sua emoção em público e tal. Bom, estou falando do Kazuo Ishiguro porque lá no catálogo da HBO Max tem um drama britânico chamado Viver, né, que é assim soberbamente interpretado pelo Bill Nighy, cujo roteiro é do Kazuo Ishiguro. E aí temos que fazer algumas contextualizações e eu vou até dar, entre aspas, spoilers. Na verdade, assim, é um filme sobre um homem em estado terminal que está na seguinte sinuca de bico, né? Como viver a vida quando você já não tem quase mais vida. Então, nesses filmes, é óbvio que esse cara vai morrer no final. Então, é claro que eu acho que não estou dando spoiler aí, né? Por isso que eu vou falar meio livremente sobre esse filme. Bom, o roteiro é do Kazuo Ishiguro, na verdade é uma refilmagem, é uma releitura de um clássico do Akira Kurosawa, né, um cineasta japonês muito influente. Esse filme original é de 1952, tá? Tanto é que a personagem central do filme do Akira Kurosawa era o Sr. Watanabe, e aí é o Mr. Williams, tá? O Akira Kurosawa, ele é fundamental no cinema ocidental. Sei lá, você vai pesquisar aí, por exemplo, você vê que Guerra nas Estrelas deve muito ao Akira Kurosawa. Tá? Quando eu estudei dramaturgia, né? Então mais basicamente teatro. Quando a gente estuda teatro, você estuda as tragédias gregas, Shakespeare, enfim, os clássicos, né? Arthur Miller, para ver da onde que as ideias brotam para fazer roteiros e peças de teatro e tal. Quem estuda cinema seriamente estuda o Kurosawa. Então, várias das coisas que a gente assiste vêm desse pessoal. E esse filme, Viver, ele é muito lindo, só que eu já advirto e adianto, né? Ele não é para qualquer público, ele é mega lento, mas ele não é moroso, tá? E não acontecem grandes coisas. Quando esse cara descobre que ele tem poucos dias, poucos meses para viver, ele não vai para Esbórnia, não vai ter uma grande viagem de carro e você vai ficar chorando o tempo todo com né, o tipo de filme que Hollywood produz. É muito silencioso, é um filme assim, ele é muito restrained, ele é muito repressivo, né, reprimido, muito sutil. É por isso que eu falei do Kazuo Ishiguro escrevendo o roteiro, tá? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então, é assim, o filme abre, na verdade, com um novo funcionário público lá da Prefeitura de Londres, de um departamento da Prefeitura de Londres, que ele vai pegar o trem, e a gente percebe que é na década de 50, tá todo mundo em silêncio na estação, todos os homens usando chapéu coco, eles estão vestidos assim, é o estereótipo do cidadão britânico de 1950, então é a Londres pós-guerra, tanto é que tem uma hora que até a sirene avisando de bombardeio vai tocar por acaso, assim, né? Tá quebrada a sirene lá, para lembrar, tudo no filme tem uma explicação, por isso que eu achei legal quando soube que é do Kazuo, né? Toda aquela codificação social, tá tudo no filme. Mas assim, ele começa a falar um pouco mais do que deve e os colegas de trabalho dele, que ele está conhecendo ali na estação, não, aqui a gente não fica falando muito, não. Aquele silêncio. Então a gente não é apresentado ao protagonista, que é o Bill Nighy, maravilhoso, né? Logo de começo.
mas todo mundo fica falando do Mr. Williams. Logo você vai conhecer nosso chefe, que é o Mr. Williams. Aí depois a gente vai para o escritório. Eles são servidores públicos e, assim, eles têm pilhas de papéis nas mesas, está todo mundo sentado bem pertinho, só que a gente percebe que todo mundo é bem robozinho, né? Exceto a moça. Tem uma moça que ela tenta ser um pouco mais alegre, o pessoal não dá muita bronca nela, mas também não dá muita moral, porque ela é assim, ela até pode ser alegre, ela é uma mulher, né? Mulher é assim mesmo, mulher é irrelevante. Nesse filme, ele vai mexer muito, né, o roteirista, com aquelas percepções que a gente tem dos britânicos, né, e do papel de homens e mulheres naquela sociedade nos anos 50. O filme é lindo, inclusive. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. E aí, então, a gente vai tendo que aquelas pessoas trabalham e fazem os papéis, só que, na verdade, eles não produzem nada, porque quando vai lá, tem umas mulheres que estão querendo construir um parquinho, um playground, então um lugar de alegria, de criança, de infância, vai vendo, em uma área que fora bombardeada, mas aí várias vezes você tem uma coisa meio Kafka, né? O processo lá, a petição vai para uma repartição que passa para outra repartição e joga para outra, e finalmente volta para a repartição do Mr. Williams, e ele diz, vamos deixar aqui nessa pilha, depois a gente vê, e isso vai cair num mar de nunca mais vai ser visto. Então, esse começo do filme, essa lentidão, que vai ser assim o filme todo, e esse silêncio, que vai ser assim o filme todo, é para retratar assim, aquela sociedade onde as pessoas estão zumbificadas pela rigidez da estratificação de classes, pela rigidez dos comportamentos sociais em público, que você não pode demonstrar emoção. Você vai ver a relação, que na verdade nem existe, entre o Mr. Williams e o filho e a nora, né? A gente sabe que o filho e a nora querem pegar o dinheiro do Mr. Williams, mas enfim, eles não conversam, né? Até que o Mr. Williams tem aquela assim, notícia de que ele tem câncer e que ele vai morrer entre 6 ou 9 meses. Eu vejo em inglês, né? Depois quando ele vai falar isso, it's actually boring. É meio chato, mas eu vou morrer. O diálogo é muito bem feito em inglês, né? O jeito que eles falam, ou especialmente ele fala, você que quite. É aquela coisa bem britânica de... Tem uma expressão, stiff upper lip, que é o lábio superior sem mexer. Porque quando a gente está emocionado, com vontade de chorar, a gente treme os lábios, né? Então, assim, esse cara é stiff upper lip. E aí, quando o Mr. Williams recebe essa sentença de morte, ele vai encontrar algumas pessoas, que é bem aquela coisa. Como que o filme poderia se dirigir, nem caminhar? Ele poderia caminhar, esses meses que faltam, ir para Esbórnia, né? Então tem uma personagem que vai mostrar essa faceta. Ele poderia se encantar por uma moça, que na verdade ele vai encontrar aquela mocinha que a gente vira lá no começo do filme, que é a outra empregada lá, funcionária da prefeitura. Ele vai encontrá-la, a gente vai achar que eles vão ter um affair, ele vai se apaixonar. Na verdade, ele não se apaixona por ela fisicamente, ele se apaixona pela energia jovem que ele vê nela, e ele perder essa energia, né? E aí você vai vendo nas interações do Mr. Williams, depois que ele tem essa sentença de morte do médico, como que ele poderia viver, e aí você vai ficar fazendo também contraposições, né? Por exemplo, aquelas mulheres que ficavam fazendo aquela petição para o playground, para o parquinho, era pequenininho, mas elas estavam vivendo, elas estavam tentando produzir alguma coisa. E aí, então, nesses últimos meses de vida, o Mr. Williams vai tentar fazer isso, né? Ele vai tentar fazer esse projeto andar, ele vai tentar deixar um legado, tá? E uma escolha estética desse filme que é bem legal, e por isso que eu falei que eu não acho que é spoiler, nesses filmes o cara vai morrer mesmo, né? Eles não colocam a morte no final, coloca a morte bem antes. O terceiro ato, na verdade, ele já está, entre aspas, morto, só que o Bill Nighy vai continuar lá, né?
porque aí as pessoas vão contar a história dele, né? O que, que aconteceu, a gente vai ver. Ele morre bem antes do filme acabar. E aí então a gente percebe o que? Quais foram as consequências, os efeitos que a morte dele teve nas outras personagens, e a gente vai ter também uma ideia de como ele morreu de verdade, vai ter. É um filme muito bem estruturado, só que como eu falei, ele é bem lento, só que ele não é moroso, né? Então eu aguentei ver de boa, não estou reclamando que ele é lento, estou constatando. E ele é quieto. Eu fiquei sabendo até que o Bill Nye foi indicado ao Oscar, né, para esse filme. Eu falei, nossa, mas não tem nenhum discurso daqueles gritaria que Hollywood adora, né? Ator quando começa a gritar, deles se fazer histriônico, assim, e aí não tem. Tem hora que ele até chora cantando uma canção. Tudo no filme tem algum motivo de ser, por isso que eu gostei. Tá? Por exemplo, quando Bill Nye, a personagem Mr. Williams, se transforma, percebe que ele larga o chapéu coco e ele aparece no escritório usando uma fedora, um outro tipo de chapéu. É um chapéu mais aventureiro, mais elegante, mais sexy, vamos dizer assim, né? E não aquele chapéu coco que é o símbolo do funcionário público, o símbolo do britânico chato, quadrado, né? É ele querendo sair dessas amarras e um pouquinho de vida que ele tem. Só que percebe para quem, por exemplo, que ele consegue contar essa história, quem que sabe que ele vai morrer, quem que não sabe, aí depois quem que vai chorar quando recebe a notícia. Nossa, você já sabia? Eu não sabia que ele ia morrer, tá? Em um filme que tem uma cinematografia assim linda, parece que é um filme feito em 1950. Na verdade, eu me surpreendi. Eu não gosto de usar o termo surpreender, porque parece que a gente não espera nada, né? Quando você se surpreende é porque você não espera. Não que eu não esperasse a qualidade do filme. Eu me surpreendi porque eu não esperava que esse tipo de filme, em 2022, ainda tivesse financiamento, ainda fosse produzido, né? Porque parece um filme de época, feito em época mesmo, em 1950, 60, imagens granuladas. E aí a cinematografia muito bem feita, o uso de espaço negativo bem feito, closes assim enormes na cara devastada do Bill Nye, né? A repressão, aquele cara tá preso, é para isso que serve os closes ali. Ele tá preso naquela vida de zumbi que ele mesmo foi jogado, aquela vida cinzenta, né? E você tem hora que a câmera parece que esquece dele. É só um pedaço do rosto dele, da cara dele que está sendo filmado. Quer dizer, ele tem algumas horas que ele é tão nada que parece que aquela câmera esquece dele. É tudo muito bem calculado, né? Um filme muito bem estudado. É o que às vezes eu brinco aqui, são os tais filmes de festival. Um monte de gente vai ver esse filme e vai falar, ah, porcaria. Não, ele não é porcaria. A pessoa não gostar desse tipo de filme é uma coisa, mas ele não é porcaria, tá? Ele é riquíssimo em simbologia, ele é riquíssimo em técnica de escrita de roteiro, em técnica cinematográfica, uso de luz contra luz, Dutch cameras, aquelas tais câmeras holandesas, enfim, ele é um primor de filme, só que ele é um daqueles dramas bem quietuscos, né? Que não agradam muito mais as plateias de hoje em dia. Ótimo, ótimo. E tem uma coisa que é bacana, que é assim, outra coisa, né? Quando o Kurosawa escreveu o filme, foi em 1952, o filme do Kurosawa. Então era um barato porque era o Kurosawa criticando o estado do mundo moderno para a época em que ele fez o filme, né? Em 2023, quando a gente coloca isso nos anos 50, vira um filme de época, né, de uma coisa assim, de uma sociedade bem mais abafada e ainda codificada pela guerra. E tem umas coisas... Bom, agora, tô tanto tempo nesse vídeo que eu não sei nem mais se tem tanto público. Bom, como eu falei que já não ia ser spoiler, também não estou nem aí se tem 200 mil views ou nada, senão eu faria um canal super editado, super cheio de filme novo, né? Mas é assim, aquela parte em que você tem lá, depois da morte dele, né, os efeitos, veja como, por exemplo, os amigos dele tomam uma decisão, né? Vamos fazer não sei o quê. Veja se essa decisão é mantida. Né? Então o filme também parece, sim,
parece que você pega no tranco quando você tem uma dessas más notícias, mas o mundo, a vida, acaba te levando às vezes a optar por ir em ponto morto, né? Porque é mais fácil. Só que daí quando você tem o tranco de receber uma notícia daquela, você percebe que você estava em ponto morto, estava zumbificado. E aí pode ser tarde demais ou não, né, para você tomar uma decisão. O Mr. Williams conseguiu um pouquinho, né? Ele deixou um legado e pode ser até que ele tenha, no final das contas, tomado as rédeas da vida dele, né? Lembra que ele pegou um frio muito grande, né? Porque ele ia morrer, por isso que eu falei, não estou dando spoiler. Ele ia morrer de qualquer jeito, mas tem uma cena lá, bem no final, né? Que ele ficou no balanço lá, naquele puta inverno, enfim, né? E essa metáfora do playground justamente a vida devia ser levada mais na brincadeira, mais no jeito que as crianças levam, correndo, fazendo coisas, e não naquele escritório onde as pessoas estavam tão pertinho, mas tão distante, e onde também parecia que trabalhavam tanto, mas nada era feito, né? O filme é cheio dessas coisas. É assim, é muito rico. Sempre lembrando, veio do Akira Kurosawa, que é esse diretor japonês, que é muito, muito, muito importante para quem quer achar que entende de cinema, inclusive de cinema contemporâneo, porque até hoje a gente tem influência do Akira Kurosawa, né? Então a gente tem que conhecer esses clássicos para não cair naquelas armadilhas. Nossa, como isso aqui, olha que ideia mais moderna, quando às vezes você percebe que isso vem lá do cinema japonês dos anos 50, né? Mas isso seria outro assunto para outro vídeo. Tchau!